E aí, galerinha, tudo bem? Eu disse pra vocês que eu iria voltar com um vídeo falando um pouco mais sobre o meu estágio que eu fiz numa delegacia. E algumas pessoas mandaram no meu direct algumas perguntas que são bem curiosas, né? E perguntas que também surgem na nossa cabeça, como, pô, como que eu consigo, como que eu faço, o passo a passo. E eu lembro que quando eu fui fazer o meu estágio numa delegacia, eu tinha algumas questões. Na época eu queria muito direito penal, eu tinha certeza que eu queria a área criminal por conta da emoção, da ação, de todo dia ter um caso diferente, e não aquela coisa monótona de ficar dentro de um escritório, na frente de um computador com um monte de processos. Então eu sabia que eu ia querer a área criminal, né? Só que no decorrer da faculdade a gente muda o pensamento, se encontra em outras áreas, mas enfim, a questão na época, né, eu estava indo para o segundo período da faculdade de Direito, segundo semestre, no primeiro ano, e eu falei, pô, eu tô no começo, só que uma professora minha de Direito Constitucional tinha dito durante a aula, né, uma das vivências que ela teve, que no primeiro semestre, né, ela era bailarina na época, enfim, ela queria fazer estágio, sabe? Ela queria ter experiência desde o começo. E ela foi de porta em porta de escritório, não aceitavam ela porque ela não tinha experiência, porque estava no começo ainda e não ia agregar tanto. E numa dessas ela conseguiu um estágio com um juiz, né, num fórum. Enfim, o caso dela foi um caso assim bem isolado, né? Hoje em dia é muito difícil isso acontecer, acho que é quase impossível com um juiz no caso, porque existem muitos concursos, né? Aliás, eu prestei o meu primeiro concurso para a Defensoria Pública para fazer estágio na Vara Leste aqui de São Paulo, e se eu não me engano ficou 6 ou 8 pessoas na minha frente para eu conseguir entrar. Tinham 90 vagas e foi muitas pessoas. Aí chuto umas 1000 para cima. Foi muita gente mesmo. Fiquei super contente com a minha colocação, não pensei que eu ia acertar tanto assim, né? Mas enfim, isso fica para outro vídeo. Vamos falar um pouco então sobre o estágio de direito, né? Numa delegacia. Bom, o que eu fiz na época? Eu procurei, né, sobre estágios em delegacias e não achei muita coisa. Eu não vi muito concurso sobre isso, se eu não me engano eu vi 2, mas estava muito confuso. Vídeos no YouTube não tinha sobre isso, e eu falei, pô, vai ser muito legal se eu meter a cara e tentar, né, conseguir um estágio numa delegacia, porque eu sempre vi a delegacia como o hospital para os advogados, assim, é um caso diferente todos os dias acontece algo novo, e realmente é assim. Então eu procurei as delegacias mais próximas da minha casa, encontrei uma, né, e eu falei, pô, essa delegacia aqui é legal, minha mãe sempre falou dela, né, é uma delegacia bem grande. E eu fui lá. Cheguei lá na delegacia, fui com uma jaqueta do curso de Direito, fui com uma calça social, um tênis esportivo, eu fui alinhado, né? Não vou falar arrumado, mas eu fui alinhado. Tava com meu vademecum, eu tava voltando da faculdade, com a mochila e com o vademecum. E aí cheguei na delegacia, né? Tinha umas pessoas sentadas lá na recepção, acredito que pra ver alguma diligência, alguma coisa, alguma ocorrência. E aí eu fui, né, no balcão e falei com o policial que tava lá, cumprimentei ele, né, boa tarde, falei, eu sou estudante de Direito e eu gostaria de fazer estágio voluntário aqui com o delegado. Aí ele falou, você já falou com o delegado? Me perguntou assim, eu falei, não, eu vim aqui justamente para isso, para falar com ele sobre estágio de Direito, eu tô na faculdade de Direito e eu fiquei sabendo que a gente pode fazer estágio voluntário em delegacias. Ele olhou pra mim, não entendeu muito do que eu tava falando, acho que é a primeira vez que ele viu isso acontecendo lá, e falou, só um minuto, e foi lá dentro. Aí ele voltou e falou, só um minuto que o delegado já vai falar com você. E aí eu, caraca, gente, é um delegado, a gente tem imagem de delegados muito durões, sabe, que tem uma resposta na ponta da língua. Eu tinha certeza que eu ia levar um não, né? Beleza. Passou uns minutos, eu fiquei sentado, uns 5 minutinhos, ele me chamou e falou, olha, o delegado vai te receber, pode ir lá. Aí eu cheguei, o delegado estava com o escrivão dentro da sala conversando. Aí eu pedi licença, muito envergonhado, pedi licença. Aí ele falou, opa, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, então, eu gostaria de saber se eu posso fazer estágio voluntário aqui, né? Eu tô fazendo faculdade de Direito.
Aí ele, você quer seguir na área de delegado? Eu falei, sim, tenho muita vontade na área penal. Aí ele, olha, tudo bem, né? Eu não conheço muito sobre estágio voluntário, mas se você quiser, você pode vir sim. Eu sou delegado plantonista, então eu não sou responsável pela delegacia em si, tem um delegado regional. Mas os dias que eu estiver aqui, você pode vir. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, pô, que legal. Fiquei super feliz. E aí ele falou assim, olha, isso era numa quarta-feira. Ele falou, vou estar aqui agora na sexta e na segunda. Tinha os dias certos dele dar plantão. E eu falei, beleza. Aí ele falou, olha, pode chegar aqui umas meio-dia, tá? Que é o horário que eu chego. E aí você fica aqui comigo, 1, 2 horinhas. A gente vai batendo um papo. E eu pensei que ia ser isso. Eu pensei que ia ser basicamente eu chegar lá todos os dias, né? Ficar sentado num sofá, batendo um papo, tirando dúvidas. Que isso seria, pô, de grande importância pra mim, sabe? E aí chegou sexta-feira, eu fui, peguei meu vademecum e fui, né? Quase cheguei atrasado, nossa, mó rolê. A delegacia em si era perto da minha casa, mas... Ai, no dia eu me enrolei todo. Enfim, eu chamei um Uber, cheguei lá no horário certinho. E aí o delegado chegou poucos minutos depois de mim. E aí ele me chamou, a gente entrou pra sala. Ele falou, olha, você pode ficar sentado ali, né, naquele sofá. Você vai tirando dúvidas sobre o que você tiver. Pode perguntar, eu tô aqui pra te ajudar. Ele tinha recebido o cargo há pouquíssimo tempo, né? Ele tinha passado no concurso, ele era lá de Fortaleza e veio para São Paulo. E aí eu falei, pô, que legal, ele é novo, né, na área, ele foi policial durante um tempo, fez direito, e aí advogou por dois anos e conseguiu passar no concurso. E aí eu achei super legal, ele falou assim, olha, o que eu for aprendendo eu vou te ensinando. Falei, pô, foi tudo no momento certo. Eu tava no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, sabe? Então ele super aberto a me ensinar, a passar conhecimento pra mim. E eu super disposto a aprender, tirar todas as dúvidas. E a primeira coisa que ele falou pra mim foi: você tem noção inteira do seu código penal? Meu belíssimo vademecum. Eu tenho vademecum da época, cara. Ele tá bem judiado já, olha, tá bem descascado. Eu não tenho coragem de jogar ele fora. Isso daqui, gente, eu usei na delegacia, sabe? Tem algumas coisas específicas aqui sobre violência doméstica que eu só usei lá. Eu ainda não usei isso na faculdade. E eu já tô no 3º ano. Mas é muito louco. E aí, ele falou pra mim, olha, você vai comer o Código Penal. Pode ler ele de ponta a ponta. E eu pensei, isso é loucura. E ele falou assim, olha, você vai achar que eu sou doido, mas se você quer a área penal, você vai ter que saber isso de cor. E aí eu li, tirei um dia inteiro pra ler o Código Penal. Não me recordava de nada, uma confusão na cabeça. O Código de Processo Penal ele fez eu ler também, porque tinha bastante coisa sobre resolução de trânsito, essas coisas de suma importância. E aí eu, desacreditado, cheguei em casa na sexta-feira, falei, caraca, foi tão fácil assim, sabe? Na verdade não foi tão fácil, foi coragem, né? Coragem e não ter vergonha, literalmente não ter vergonha na cara, porque você vai numa delegacia. No começo eu joguei um migué qualquer, que eu queria fazer estágio voluntário, só que, sim, poderia fazer estágio voluntário em delegacia desde que o delegado te aceite. Depois eu conversei com a minha professora sobre isso, ela falou que era sensacional estar estagiando naquele momento, desde o começo, era muito bom ter essa vivência. E aí não tinha um tempo certo pra mim ficar no estágio com ele. Poderia ficar 1, 2, 3 dias, como poderia ficar meses. E eu fui indo, a cada plantão que ele ia, ele me avisava. Pô, eu tava lá na sexta-feira, então ele falava, vou estar aqui agora no domingo. Você quer vir? Eu falava, sim. Aí no domingo ele falava, vou estar aqui agora amanhã, na segunda, à noite. Você consegue vir? Claro, consigo. Dava o meu jeito e eu ia. Então foi de mera importância pra mim ter essa vivência. Então lá, ele me ensinou a como dar início, né, na ocorrência quando chega em alguma diligência, a como me portar, né, me ensinou a fazer alguns procedimentos, né, de digitação, de processo, buscar no sistema processos. Isso foi, tipo, muito importante pra mim, sabe? Me mostrou como que era realmente o passo a passo dentro de uma delegacia. Eu acompanhei, né, alguns casos, dentre eles um caso muito doido, de um cara que tinha deixado o carro dele abandonado, mas na frente tinha uma marca de tiro,
E aí o carro foi levado para o pátio, por conta da placa ele foi chamado para a delegacia. Ele já chegou com um advogado, no caso ele seria a vítima, mas ele já foi com um advogado. Enfim, era um caso muito doido. Como também teve um caso de um menino que supostamente era inocente e estava sendo preso, né? E os policiais inventaram uma história, tipo, absurda, assim, sobre esse menino. E, enfim, a mãe foi lá, a família foi lá, foi um barraco. Gente, é muito doido a vida dentro de uma delegacia. Isso era no piso térreo, tá? No primeiro andar era a divisão deles lá, que eles fazem de investigação, então era super sigiloso. Eu fui uma vez e não podia ficar em cima, super diferente de outra vibe. Lá sim ficava o delegado, que estava todo dia na delegacia. E foi muito, muito legal toda essa experiência pra mim. Então foi basicamente isso. Eu procurar as delegacias que tinham perto da minha casa. Eu falei, pô, se não dá certo nessa, eu vou nessa. Se não dá certo nessa, eu vou nessa, né? Eu morava numa área que era bem tática, então tinha 3 delegacias bem perto. E eu falei, pô, o não eu já tenho, sabe? É literalmente você ir atrás do seu sim, você dar o seu melhor. Não ter vergonha, você ir lá, você quer aprender, sabe? Você quer ter a vivência. É um estágio voluntário, você não tá ganhando nada pra você estar lá, sabe? Você tá ganhando sim um aprendizado, como lidar com diversas situações. Isso você tá ganhando e é algo que ninguém vai te tirar. No fim, ele ia escrever uma carta pra mim, né? Como se fosse uma carta de recomendação do tempo que eu fiquei lá. Pô, assim, de uma importância absurda, sabe? O delegado Danilo, tenho muito carinho, muito apreço por ele. Hoje ele não tá mais lá na delegacia, né? Ele pegou um outro cargo, enfim. Mas é um estágio que eu penso em voltar a fazer, né? Ano que vem, se tudo der certo, eu quero sim fazer um estágio voluntário em delegacia novamente. E aí ficar uns 2 meses, 3 meses, que é muita coisa, assim, né? É muita coisa para um estágio voluntário. Isso agrega muito no nosso currículo e na nossa vivência pessoal, tá? Então, para quem tem vontade na área penal, delegacia, ter essa vivência, cara, vai, sabe? Procura as delegacias próximas da sua casa, vai lá, fala que você é estudante de direito, que você quer fazer estágio voluntário com o delegado e pede para ele te receber. Seja sincero, sabe? Vá com a mente aberta e vá com o não, sabe, na sua mente. O não é certo, tá? Então, a chance de um delegado aceitar não é tão alta. Até porque acontecem muitas coisas no decorrer do dia dele. E às vezes eles não querem ficar ali com a gente, sabe? Explicando as coisas pra gente. Tem receio de chegar a alguma intercorrência e a gente tá presente. Mas é um contato com a área jurídica que, cara, pra mim foi única, sabe? Eu não tinha conhecimento de outras pessoas, eu não tinha informação, eu fui no escuro e deu tudo certo. Então, pra quem quer, eu aconselho, vá na delegacia mais próxima da sua casa, fala que você é estudante de direito, que você quer fazer estágio voluntário, se você pode estagiar naquela delegacia, que vai ser uma honra pra você, né? Quando você estiver lá, né, que eu acredito que quem quer realmente tá assistindo o vídeo vai conseguir. Quando você estiver lá, cara, faz perguntas, sabe? Elabora perguntas em casa do porquê disso, do porquê daquilo, sabe? E vai fazendo perguntas. São pessoas que estão lá pra você ser delegado. Gente, é uma batalha absurda, assim, sabe? São meses, meses e meses de prova escrita, prova oral, sustentação. É uma loucura. Então são pessoas que têm muito conhecimento, né? E, pô, eles partilham isso com a gente quando a gente tá lá. Então, é isso, basicamente, né? O passo a passo de como conseguir um estágio numa delegacia. E eu espero que vocês consigam, tá bom?